fé edifica a Igreja de Jesus. Jacob de Keersgitter foi um tecelão que viveu na cidade de Bruges, na Bélgica. Converteu-se à fé cristã pela obra do Espírito Santo e deixou a Igreja Católica em 1551. 9 anos mais tarde, foi ordenado ministro. Ele trabalhou fielmente como evangelista nos Países Baixos, viajando por vários lugares. Em abril de 1569, foi detido e encarcerado por suas atividades. Na prisão, ele discutiu vários dias com o franciscano Cornelis. Estas discussões se preservam no Martyr's Mirror. Jacob de Keersgitter foi queimado vivo em Bruges, junto com Herman van Vlesvik, outro irmão anabatista, no dia 8 de junho de 1569. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Elementos essenciais para edificar a Igreja de Jesus. A verdade. Deus nos escolheu para sermos salvos em santificação do Espírito e fé da verdade. 2 Tessalonicenses 2:13. Temos de ter fé na verdade para sermos salvos. Quem é a verdade? Como se chama? Seu nome é Jesus. Ele disse: Eu sou o caminho e a verdade. João 14, verso 6. A verdade, Jesus Cristo, é o único fundamento verdadeiro, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Edifiquemo-nos sobre ele. Temos de crer que a palavra de Deus é verdade. Temos de aceitar os ensinos do Novo Testamento como norma de vida. Cada ensino, ordem, disciplina ou práticas que temos devem ser bíblicas, assim como o Velho Testamento. A obediência. A Igreja de Cristo é formada por pessoas que obedecem a Ele. Obedecer-lhe inclui cumprir aos ensinos do Novo Testamento. As pessoas desobedientes não são membros do corpo de Cristo. Próprio Cristo pergunta aos desobedientes: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Lucas 6:46. A pureza. Leia Efésios capítulo 5, os versículos 25 a 27. Quando algum membro da Igreja de Jesus cai em pecado, os demais membros devem se esforçar para restaurá-lo. Se ele persistir no pecado, os irmãos devem discipliná-lo sem fazer acepção de pessoas. Leia Tiago 2, verso 9. A liberdade. Leia Atos, capítulo 2, e os versículos 37 a 42. A Igreja de Jesus é a união de todos os crentes que voluntariamente se arrependem de seus pecados e creem em Jesus. Cada pessoa escolhe se quer tomar da água da vida ou não. Leia Apocalipse 22, verso 17. A Igreja de Jesus nunca recorre à violência nem à pressão social para ganhar membros. Um passo de fé. Era noite de 21 de janeiro de 1525. Umas dúzias de homens que estavam preocupados pela condição decadente da Igreja Católica congregaram-se na casa de Felix Menz, na Suíça. Estando reunidos, sobreveio-lhes um temor ansioso e foram comovidos em seus corações. Então, dobraram seus joelhos perante o Deus Altíssimo, rogando àquele que conhece os corações que os capacitasse a fazer sua vontade divina
e que lhes manifestasse sua misericórdia, visto que nem a carne, nem o sangue, nem o esforço humano os impulsionava. E sabiam bem o que teriam de sofrer e suportar como consequência de sua decisão. Depois da oração, Jorge, da casa de Jacó, levantou-se e pediu a Conrado Grebel que o batizasse no nome de Deus, com o verdadeiro batismo cristão, isto é, sobre a base de sua fé e conhecimento. Quando se ajoelhou com aquele pedido e desejo, Conrado o batizou, porque não havia naquele momento um ministro ordenado para cumprir tal função. Este trecho é citado do Compêndio de História e Doutrina Menonita, por J.C. Wenger, página 39. Herald Press, Scottsdale, PA, Estados Unidos da América, preservado na mais antiga crônica dos irmãos luteritas. Após seu batismo, Jorge batizou os demais presentes. Daí, os recém-batizados prometeram ser fiéis discípulos de Cristo, vivendo vidas separadas do mundo, ensinando o Evangelho e preservando a fé que os havia conduzido àquele sucesso transcendental. Pouco tempo depois da fundação dessa pequena irmandade bíblica, estabeleceram-se grupos semelhantes em muitos outros lugares da Europa. Esse movimento, conhecido como Anabatista, porque batizavam novamente aqueles que haviam recebido o batismo na infância, não era uma religião nova, senão um retorno aos ensinos originais de Jesus. O movimento anabatista cresceu de maneira surpreendente. Muitos cristãos, motivados pela fé, deram um passo importante ao se separarem da decadente Igreja Católica para formarem irmandades bíblicas. Consequentemente, milhares deles foram martirizados. Sempre tem existido uma igreja verdadeira, desde a época dos apóstolos. Durante os séculos de apostasia e confusão até os dias de hoje, a Igreja de Jesus tem sobrevivido na irmandade dos fiéis. A Igreja de Jesus no século XXI. O cristão fiel está disposto a dar sua vida pela verdade. A Igreja de Jesus consiste de crentes que estão dispostos a colocar em prática o que Deus lhes manda. Nos países livres é fácil dizer: sim, estou disposto a morrer por Jesus. Entretanto, a verdadeira prova dessa declaração é estar disposto a viver por Cristo. Quando uma igreja se encontra sobre o fundamento feito pelos homens, então existe a necessidade de voltar a Cristo, o único fundamento verdadeiro. Qualquer crente completamente consagrado a Jesus pode fazê-lo. Deus nos dá este privilégio, que é também uma obrigação. A fé dos anabatistas edificou a Irmandade Cristã no século XVI. Se andarmos segundo a mesma fé, nós também edificaremos a Igreja do Senhor no século XXI. Cada crente cumpre um papel essencial na edificação da Igreja de Cristo. O próprio Jesus deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo,
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Efésios 4, versos 11 a 16.